Olá, família Portal, tudo bem com vocês? Povo que tem foco, força e fé. Hoje eu vim bater um papo com todos no campo do direito administrativo, abordando um tema muito bacana, que já foi cobrado em diversas questões de prova, atinente ao assunto dos atos administrativos. Eu queria falar com vocês sobre a diferença entre a anulação e a revogação de um ato administrativo. A gente sabe que o ato administrativo é aquela manifestação unilateral de vontade da administração pública, que exterioriza essa vontade através de certo agente público, direcionando-a para alcançar certa finalidade específica, que é a finalidade específica do ato administrativo, sempre dentro daquela finalidade ampla de saciar a supremacia do interesse público. O ato administrativo é um comportamento desferido, praticado por um agente público, de forma impessoal, em nome da administração pública, manifestando unilateralmente a vontade dela na persecução de uma finalidade pública. Bom, o ato administrativo, quando praticado, ele nem sempre vai se extinguir pelo exaurimento natural dos seus efeitos de forma normal, regular, plena. Não. Às vezes, o ato administrativo tem a sua extinção provocada sem que ele estivesse produzindo todos os seus efeitos, de um certo momento em que ele até poderia continuar a produzir efeitos, ou às vezes em hipóteses que se constata que ele sequer deveria ter iniciado a produção dos efeitos por algum vício na sua formação. E aí surgem as causas especiais que o ordenamento jurídico, a ordem jurídica tolera, contempla para possibilitar extinguir o ato administrativo. A revogação de ato administrativo, a anulação de ato administrativo são, antes de qualquer coisa, anote isso, causas de extinção de atos administrativos. E uma extinção imperfeita, uma extinção anômala do ato administrativo. Quando se anula um ato administrativo, vocês perceberam aqui, se está extinguindo um ato que nasceu de forma viciada, prejudicado o processo de formação, com vícios que comprometem a validade desse ato. Anular ato administrativo é extinguir um ato que nasceu viciado com algum vício, ora na competência, ora na forma da sua prática, ora colidindo com princípios da administração pública, princípios constitucionais, de maneira ilegal por alguma razão. A anulação traduzirá a forma de se retirar do mundo jurídico um ato administrativo que nasceu de maneira imperfeita, de maneira viciada, comprometido no plano da validade. Já a revogação, não. A revogação consiste numa medida discricionária opcional da administração de retirar do mundo jurídico atos lícitos, atos válidos, que nasceram sem quaisquer vícios e que poderiam continuar a produzir efeitos, mas que no transcorrer do tempo se tornam inconvenientes, inoportunos, e ainda que sejam lícitos e que os efeitos deles decorrentes pudessem ser tolerados, eles já não são mais oportunos, já não são mais convenientes para a administração. E aí, numa escolha discricionária, em exercício de poder discricionário, a administração revoga, retirando do mundo jurídico esse ato lícito, sem qualquer vício, válido, que vinha produzindo efeitos lícitos e que poderia continuar a produzir efeitos, mas que na ponderação de valores, de interesses, se entendeu que é melhor para a administração cessar essa continuidade de aplicabilidade e eficácia desse ato válido e retirá-lo do mundo jurídico, revogando-o. A anulação e a revogação são causas de extinção de atos administrativos. E nas provas de concursos, nas provas da OAB, é muito comum que se indague de um candidato se ele sabe a diferença, o que é a anulação, o que é a revogação, quando se aplica uma, quando se aplica a outra. É bem simples, tá, pessoal? Anulação é uma medida jurídica que possibilita a extinção de um ato administrativo que nasceu viciado no plano da validade. Ele não é válido, um ato nulo, um ato anulável, um ato que nasceu com um vício genético, um vício na sua formação. Então, desde o seu nascimento, ele já tem uma patologia. E ele, em tese, não poderia estar produzindo efeitos em razão dessa patologia com a qual ele colide com a ordem jurídica. Retirar do mundo jurídico um ato que nasceu desprovido de validade por possuir um vício de formação que compromete o recebimento da chancela da validade é anulá-lo. A anulação, ela é, portanto, a medida para retirar do mundo jurídico atos inválidos, atos viciados e problemáticos na sua formação que não poderiam estar produzindo efeitos, atos incompatíveis com a ordem jurídica. Na revogação, a gente tem o contrário, tudo bem? Na revogação, você tem uma medida jurídica por via da qual a administração pública abre mão de continuar a manter um ato lícito, optando por retirá-lo do mundo jurídico, extinguindo esse ato, para que ele pare de imediato de produzir seus efeitos, porque se entende que a continuidade dessa aplicabilidade e eficácia é inconveniente ou é inoportuna. Lembre-se, revogação é a via para extinguir atos lícitos,
válidos e que podem continuar produzindo os seus efeitos. Mas opta-se por não mais dar continuidade a essa eficácia, retirando o ato lícito, válido do mundo jurídico. Anulação, a retirada de um ato que não é válido, um ato que, a depender de algumas circunstâncias, a gente até pode falar que é ilícito e que está indevidamente produzindo efeitos que não poderiam estar sendo produzidos. Ok? Na revogação, eu falo da retirada do mundo jurídico de atos válidos. Na anulação, atos inválidos. Na revogação, eu falo da retirada do mundo jurídico de atos que não têm qualquer problema na sua formação. Na anulação, atos que nasceram com um vício estrutural, um vício de formação, que pode ser na competência, na forma como foram praticados, na escolha dos motivos, do objeto, da finalidade que pode ser ilícita, por violação a algum princípio da administração pública, algum princípio constitucional, ok? Ok. Bom, quem é que pode revogar o ato administrativo que se torna inconveniente ou inoportuno? Somente a própria administração pública. O judiciário não pode revogar atos válidos praticados pelo agente público. Somente o agente competente é que pode escolher se quer manter o ato ou retirá-lo do mundo jurídico. Por isso, anote, cai em prova, tá? A revogação é medida privativa da administração pública. Não existe revogação judicial de ato administrativo. Se a revogação é medida por via da qual a administração escolhe, em poder discricionário dela, analisando o mérito administrativo, não manter um ato que ela poderia manter, porque esse ato não tem qualquer vício, não tem qualquer mácula, o judiciário não pode fazer essa escolha. Só o administrador que vai analisar se é conveniente, se é oportuno, manter ou retirar o ato, que é melhor para ele, administrador, uma escolha privativa da administração. Então não existe revogação judicial. Quando isso cai em prova, vai na fé. Só existe revogação administrativa. Revogar o ato administrativo é um outro ato. O ato de revogação é um novo ato, revogar o ato anterior. O ato de revogação é um ato discricionário. A administração não é obrigada a revogar, porque o ato a ser revogado é um ato válido, é um ato lícito. E somente ela que pode valorar no mérito a questão da oportunidade, da conveniência, manter ou não manter mais o ato. Então, revogação sempre pela própria administração. A anulação pode ser de ofício pela própria administração, constatando que existe um ato nulo, anulável, um ato inválido, viciado. Pode ser por ordem judicial em razão de provocação do administrado. O administrado pode ajuizar uma ação anulatória, um mandado de segurança, se preenchidos os requisitos para o cabimento e a admissibilidade, pedindo decisão judicial que anule aquele ato administrativo. E pode, inclusive, haver uma anulação extrajudicial, administrativa, pela própria administração, não de ofício, mas em razão de provocação de um administrado, impugnando o ato, reclamando em face dele, requerindo administrativamente, em sede de processo administrativo, a anulação do ato. Então, a anulação pode ser administrativa ou judicial. Cabe anulação de ato administrativo pela via extrajudicial ou administrativo pela via judicial, em razão de decisões judiciais concedidas, em razão de pedidos, né, do Ministério Público, do administrado, de uma entidade legitimada ao ajuizamento da ação, por decisão judicial, dando procedência às ações anulatórias, mandado de segurança ou outras capazes de provocar pleitos de anulação de atos administrativos. Eu posso ter a anulação do ato administrativo por decisão judicial. E posso ter por decisão administrativa, em razão de impugnação, ou sem nenhuma impugnação, mas de ofício pela própria administração, com base no princípio da autotutela, constatando que o ato tem um vício, ela pode anular esse ato de ofício, ok? Quanto aos efeitos da revogação e da anulação, lembre-se e não se esqueça, para a gente poder encerrar aqui. Quando você está como agente público competente, optando por revogar o ato administrativo, você está retirando do mundo um ato válido. Então, todos os efeitos que decorreram desse ato são válidos, não tem por que eliminá-los retroativamente. Então, todos os efeitos são mantidos até o momento da revogação. Todas as relações jurídicas que se constituíram com base nesse ato são preservadas, porque o ato é válido, é lícito, não tem qualquer vício. Por isso que se diz que a revogação produz efeitos prospectivos para frente, ex nunc, não retroagindo, para derrubar situações anteriores regidas pelo ato, porque o ato era um ato bom, puro. Então a revogação, anote, produz efeitos ex nunc, prospectivos, para frente, prospectivos. Já na anulação, a gente retira do mundo jurídico um ato que nem deveria ter produzido efeito, porque ao nascer já nasceu viciado, ferindo a ordem jurídica. Então os efeitos que decorreram dele são efeitos indesejados, que a ordem jurídica nunca validaria. Por isso que se diz que na anulação, seja administrativa ou judicial, a regra é o efeito retrospectivo e não meramente prospectivo. Retrospectivo, a anulação retroage, ok? Nós temos o efeito retroativo da decisão de anular o ato administrativo, preservando-se, todavia, quando necessário, direitos adquiridos por terceiros de boa-fé em nome da segurança jurídica. Então, se na anulação você percebe que retroagir para derrubar tudo o que aconteceu vai prejudicar pessoas honestas, de boa-fé, que adquiriram direitos acreditando naquele ato e na presunção relativa de validade do ato até ser anulado, em nome da segurança nas relações jurídicas, você pode relativizar o efeito retroativo da anulação do ato para proteger direitos adquiridos de maneira honesta por pessoas de boa-fé.
ok? Então, como regra, a anulação de ato administrativo retroage operando efeitos ex tunc para eliminar as relações, as situações, os efeitos decorrentes do ato que já era inválido desde o seu nascimento. Essa retroação, que é a regra que é a anulação do ato administrativo opera efeitos ex tunc, a regra é a retroação, é o efeito retrospectivo, pode ser, caso a caso analisado, relativizada em nome da segurança jurídica para proteger direitos adquiridos por pessoas de boa-fé. Ok? A revogação é sempre ex nunc. É isso. Espero que vocês tenham gostado, lembrado aí desses conceitos, revogação e anulação de ato administrativo, e que quando cair nas provas de vocês esse assunto, que vocês não errem. Tudo bem? Um ótimo dia a todos. A gente vai se vendo por aqui em outros episódios no nosso Família